Olá, meus irmãos. Eu quero dizer que é uma alegria poder entrar na tua casa, entrar no teu celular e compartilhar um pouco da palavra de Deus com você nessa manhã. Quero dizer que, antes de mais nada, é uma alegria podermos crer em Jesus Cristo, vivermos a fé em Jesus Cristo e termos a certeza de que Ele é o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Isso é alguma coisa que hoje em dia eu e você nos questionamos e nos perguntamos o que é ser cristão hoje em dia? E no meio dessa doença toda que nós estamos passando, onde vemos amigos, irmãos, vizinhos, conhecidos morrendo, muito mais pessoas do que morrem normalmente, nós nos perguntamos e nos questionamos: o que é ser um cidadão do reino de Deus? Porque se há uma certeza nesse tempo que estamos passando é que a nossa vida é frágil, tem um fim e que nós não viveremos para sempre. Por mais que antes nós cheguemos a pensávamos que antes nós poderíamos viver até 100, quem sabe 120 anos com os avanços da medicina. E isso hoje em dia acabou. Nós queremos ter certeza da vida eterna. Nós queremos morar no céu. Queremos viver o que Jesus Cristo falou em João capítulo 14 para os seus discípulos. Não temais, creiam em mim, porque no céu há muitas moradas e eu vou preparar para vocês. E eu quero meditar com vocês hoje sobre o que é ser um cidadão do reino dos céus. Eu queria convidar você a ouvir a leitura que eu vou fazer e abrir a tua Bíblia junto comigo no Salmo 15, que fala sobre isso. Diz assim a palavra de Deus: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de entrar no seu santo monte, no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio, e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. O salmista Davi aqui provavelmente escreveu esse salmo num momento muito triste da sua vida. Ele estava junto com o povo de Deus, com os levitas, com os sacerdotes, levando a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E a Arca da Aliança estava sendo levada num carro de bois. E se você não sabe, procure na internet, procure imagens sobre carro de bois, e você verá que mesmo os que foram feitos e os que são feitos ainda hoje, a roda deles é totalmente irregular. Davi colocou a arca ali, a Arca da Aliança, a arca onde que representava a presença de Deus sobre o povo de Israel, a bênção de Deus sobre o povo de Israel, lembrando que desde a morte de Eli a arca estava longe de Jerusalém, e foi fazendo festa para que a arca chegasse e o povo se alegrasse com a chegada da arca em Jerusalém. Só que Deus não tinha mandado com que Davi e com que os levitas e sacerdotes transportassem a arca desse jeito. Ela deveria ser colocada em varais, uma vara grande. Havia argolas na lateral da arca, para que fosse encaixada essa vara que deveria ser de ouro, como Deus prescreveu, como Deus mandou Moisés fazer, e ela deveria ser transportada nos ombros dos levitas, para que não caísse, para que não fosse tocada. E Deus lá, em Êxodo, quando fez, em Levítico, quando deu a ordem, mostrou como deveria ser transportada a arca, falou: ninguém toque na arca, porque certamente quem tocar morrerá.
Aliás, lembra alguma coisa de Gênesis 1. Não é verdade? Aliás, Gênesis 2. No dia que comeres esse fruto, certamente morrerás. Bom, o povo de Deus, não só Davi, mas como os levitas, os sacerdotes, desobedeceram a ordem de Deus, levaram a arca em cima do carro de boi, e no primeiro buraco que aconteceu, ou no segundo, a arca se moveu, e a arca iria cair. Uzá, cheio de boa vontade, para evitar com que a arca caísse no chão, segurou a arca, empurrou a arca, e conforme ele empurrou, ele morreu no mesmo momento. Todos pararam, ali o cortejo, todos pararam de levar a arca até Jerusalém, deixaram ela ali naquela cidade. E Davi se entristeceu e fez esse salmo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Nós vemos que Davi foi sincero, mas foi errado. Eu creio que hoje em dia, infelizmente, há muitas pessoas que se dizem cristãos, mas não são cristãos. Porque para ser cristão, para dizer e para ser um servo de Deus, não basta dizer apenas que ama a Deus, mas tem que servir ao Senhor, tem que obedecer ao Senhor. E o Senhor Jesus Cristo mesmo disse no Evangelho de Mateus, quando foi questionado qual o grande mandamento que havia, o Senhor Jesus Cristo falou: amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que você tem. E semelhantemente amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós vemos aí duas provas para ver se nós, que Jesus Cristo colocou, para ver se nós somos de Deus, se amamos a Deus, se servimos a Deus, se somos do Senhor, ou se nós apenas dizemos com os nossos lábios que somos do Senhor. Deixa eu dizer alguma coisa muito importante para você. Dizer que é de Deus e não ser infelizmente, alguma coisa muito comum no meio do povo de Deus e sempre existiu. O povo de Israel foi chamado a atenção, foi exortado, foi advertido várias vezes por isso. Procure no livro do profeta Miqueias, no capítulo 6. Procure em Isaías, capítulo 1. Deus dizendo para o povo de Deus, para o seu povo, que eles amavam o Senhor de lábios, mas com as suas vidas eles viviam outras coisas. Eles se esqueceram da mão que alimentava eles, porque serviam ao Senhor só de lábios. E esse salmo, o Salmo 15, faz uma reflexão sobre como nós devemos agir e como nós devemos viver sendo de Deus, sendo cidadãos do reino dos céus, sendo cristãos que confessam a Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. A partir do versículo 2 até o versículo 5, ele vai dizer sobre esses dois testes. Ele vai falar aqui para a gente, aqui no versículo 5, mas honra os que temem ao Senhor. No versículo 2, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Nós podemos ter a certeza aqui que quem é de Cristo tem que seguir os mandamentos de Deus. Primeiro, os 4 primeiros, que são relacionados com Ele. Não fazer escultura, não fazer escultura de ídolos e colocar outros, não ter outros deuses diante de si. Segundo mandamento, não fazer esculturas para serem adoradas. Terceiro mandamento, não usar o nome de Deus em vão. Quarto mandamento, guardar o dia de descanso. Mas não é só isso que fala a palavra de Deus. A palavra de Deus depois vai detalhar cada um desses 4 mandamentos e fazer com que a gente entenda e viva debaixo da graça de Deus e temendo ao Senhor. Os outros 6 falam sobre como nós devemos amar e cuidar do nosso próximo. Honra teu pai e tua mãe. E assim por diante.
E aqui o salmista Davi vai falar de todos esses mandamentos. E vai dizer que nós também devemos amar o nosso próximo. Ter compaixão do nosso próximo. Porque é isso que a palavra de Deus pede para nós. É isso que marca a vida de um cristão verdadeiro. É isso que marca a vida de um filho de Deus. É isso que faz a diferença nesse mundo aí fora. É isso que demonstra que nós somos atingidos pela graça de Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, também vai dizer sobre esses dois testes para nós. Em 1 João, capítulo 2, versículos 3 ao 11, ele vai dizer para nós sobre esses dois testes. Primeiro teste, quem conhece a Deus, quem conhece a Jesus Cristo e ama Jesus Cristo e ama a Deus, deve guardar e seguir os seus mandamentos. O segundo teste também fala que nós não devemos odiar ao nosso próximo, antes nós devemos amar o nosso próximo. E o próximo aqui, eu quero lembrar para você da parábola do samaritano. O próximo é qualquer pessoa. Não é simplesmente aquele que está perto de mim, aquele que eu amo, aquele que eu gosto, aquele que eu acho bonitinho, que eu acho legal. Não é aquela pessoa que me diz bom dia todos os dias. Não é aquela pessoa que sempre concorda comigo. O meu próximo é o meu próximo. São todos que estão ao meu redor. Mas e agora? O que fazer? A medida para nós é sermos perfeitos como Deus é. Jesus Cristo fala isso em Mateus 5:48. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas nós não somos perfeitos. E isso é uma verdade. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, que é um capítulo conhecido da Bíblia, que o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia. E o bem que ele não queria fazer, esse ele não fazia. A verdade, meus irmãos, é que por nós mesmos, nós nunca vamos atingir o padrão de Deus. A verdade é que por nós mesmos, nós sempre vamos precisar da graça de Deus. E eu queria pensar com você aqui, meditar com você sobre isso. Que se eu e você buscamos a Deus e queremos fazer a vontade de Deus e reconhecemos que somos pecadores, é porque um dia Deus já tocou no nosso coração, Deus já trabalhou no nosso coração, Deus já fez nos reconhecer que precisamos da graça de Deus. E reconhecemos o que o apóstolo Paulo, o que Deus falou através do apóstolo Paulo em Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Eu queria começar a fechar aqui essa meditação hoje, para nós hoje, pensando seriamente sobre o que significa ser o cidadão do reino de Deus, o que significa ser um cristão hoje. A primeira coisa que nós temos que entender como cristãos é que ser cristão significa que eu e você, antes de mais nada, reconhecemos que somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Com isso, meu irmão, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Com isso, eu quero dizer para você que quem é cristão sabe que a única coisa que ele tem que se alegrar é por ter conhecido a Jesus Cristo e por ter Jesus Cristo ter se revelado a ele. Não existe outro motivo para nós nos alegrarmos em Deus. Não existe outro motivo para nós estarmos felizes. A nossa identidade agora é em Jesus Cristo. A nossa identidade agora é na cruz do Calvário. A nossa identidade agora é termos a certeza de que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário.
É o que o apóstolo Paulo fala para o carcereiro de Filipos. Crê em Jesus Cristo e tu e a tua casa serão salvos. A primeira coisa para nós sermos cidadãos do reino dos céus é cremos em Jesus Cristo. Mas não termina aí. Quem é cidadão do reino dos céus, quem crê em Jesus Cristo de fato e de verdade, precisa entender que ele precisa deixar de lado suas paixões mundanas, precisa deixar de lado o que alegrava ele, que desagrada a Deus, e agora precisa seguir o caminho proposto por Deus. Ele precisa deixar de lado e entender que agora é o momento dele viver para o Senhor. Ele precisa pedir e suplicar a Deus que santifique a sua vida. O que é santificar a vida? É consagrá-la a Deus. É pedir para que Deus, todos os dias, vá removendo o pecado que ainda habita em nós. Que Deus nos transforme, que Deus nos refaça, segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, segundo o seu querer. A terceira lição que eu tenho para nós aqui é dizer que nós nunca vamos cumprir esse mandamento perfeitamente. Então, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós nunca vamos ser plenamente cidadãos do reino de Deus. Nós vamos ser projetos de cidadãos do reino de Deus. Mas nós devemos seguir o que fala aqui, o Salmo 15, o que fala Mateus, capítulo 22, versículos 34 ao 40, o que fala 1 João, capítulo 2, versículos 3 ao 11. Porque isso, meus irmãos, é testemunho de que nós somos de Deus. E aqui eu quero fazer uma parada aqui para nós pensarmos. Muita gente que se diz cristão, infelizmente, ainda não experimentou o lavar regenerador de Jesus, do sangue de Jesus Cristo. Ainda não experimentou a graça de Deus. E tenta simular isso no seu dia a dia. Talvez você se olhe e fale assim, pastor, eu me sinto dessa forma. Então eu queria dizer para você que há esperança. Que você pode pedir e suplicar ao Senhor para que realmente transforme a sua vida. Lembre-se da oração que Jesus Cristo usou como exemplo de como nós deveríamos orar. Jesus Cristo falou de 2 homens que subiram ao templo. Do religioso, do fariseu, que falou, obrigado, Senhor, porque eu não sou como este, aquele ou aquele outro. E do publicano, do coletor de impostos, que era odiado por todos. E na sua oração, o publicano falou assim, ser propício a mim, pecador. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que precisamos de Cristo, Jesus Cristo e o Senhor Deus ouvem a nossa oração. Eu queria terminar essa meditação hoje para você e para mim, porque cada vez que a gente não prega só para vocês, mas prega, Deus também age na minha vida e Deus também fala comigo. Fazendo aqui uma pergunta para você. Você crê em Jesus Cristo? Eu espero que sua resposta seja sim. E que você com alegria sirva ao Senhor. Porque essa é a resposta que Deus quer de nós. O testemunho maior de que nós somos de Cristo é nós vivemos a fé, seguirmos a Cristo e amarmos ao Senhor. Quem é o cidadão de Deus? Quem é o cidadão do reino dos céus? É aquele que teme o Senhor, que ama o seu próximo e que faz isso com gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito na vida dele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus trabalhe na sua vida, que Deus refaça a sua vida.
Grande abraço. Até mais.